Então, boa noite, queridos irmãos. E como o Daniel já havia adiantado, que cada um se coloque da melhor maneira que aprouver para a prece. Se for curvando a cabeça, cerrando os olhos, só sempre tendo muito claro que o trajeto para Deus é individual. Pai de bondade, nós te agradecemos imensamente por tudo que temos, por tudo que somos, por cada oportunidade que nós temos nessa existência, por conhecermos essa doutrina maravilhosa, por nos esforçarmos para colocar em prática em nossas vidas, pelo alimento, pela nossa casa, nossos amigos. Enfim, Pai, nós temos tanto para te agradecer. E te pedimos, Pai, permita que a cada dia que passe, possamos cada vez mais e melhor colocar em prática os teus ensinamentos em nossas vidas. Obrigada, Jesus, nosso modelo e guia. Obrigada aos nossos protetores e muito obrigada à espiritualidade que nos assiste sempre. Hoje, em especial, pedimos para que o protetor do Douglas esteja pertinho dele, para que ele possa passar para nós o que preparou. Que assim seja. O Douglas é um menino que a gente, quanto mais conhece ele, mais admira. Ele relutou no início para fazer palestra, mas hoje ele se dedica muito. Ele nos ajudou durante algum tempo, há muito tempo até, ele nos ajudou no CASE, no projeto de espiritualidade. Hoje ele está vice-presidente da nossa casa irmã Aragão Bozano, e eu sei que lá ele faz um pouco de tudo. Ele conserta, ele limpa, ele faz recepção fraterna, ele faz palestra, faz um pouco de tudo. E ele faz também um lindo trabalho junto ao CVV, bastante dedicado, faz plantões semanalmente. E seguidamente ele vem aqui dar um cheiro para nós. A gente gostaria de ter um cheiro de cada um, mas como vocês estão longe, então de vez em quando ele vem correndo, dá oi e tchau, mas é o suficiente. Então, Deus te abençoe, Douglas, como a gente já disse no início, a gente sabe que tu está sempre muito bem assistido e vai ser muito bom ouvir você compartilhando o que você preparou. Deus te abençoe e Deus abençoe a todos nós. Obrigado, dona Marilene. Meu Deus, fiquei até envaidecido agora. E o Edgar está chegando. Eu agradeço ao convite do Daniel e a cada um de vocês que se dispôs essa noite a gente conversar um pouquinho aqui. Na verdade, eu tenho mais como uma conversa entre amigos do que propriamente uma palestra. Oi, Ede. Então, a proposta para nós hoje é fazer algumas considerações sobre Jesus. Jesus, o governador do planeta, nosso governador espiritual, e sobre o Jesus homem, aquele espírito magnífico que teve entre nós. Então, eu vou tentar, de uma forma simples e resumida, traçar uma linha temporal, desde a origem do planeta até o advento do Espiritismo. Só que eu prometo que não vai demorar tanto tempo assim. A Terra foi feita há 4,5 bilhões de anos, só que a nossa conversa vai ser bem rapidinha, vocês vão ver. Não vai demorar tanto tempo. A obra que eu usei foi A Caminho da Luz, né? Do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, lá em 1938. Uma das obras eleita como a obra mais importante do século XX, né? Caminho da Luz. Também me utilizei do livro Em Busca da Verdade, escrita pelo Divaldo Franco, ditada por Joana de Ângeles.
A Gênese e o Livro dos Espíritos. Só para a gente se embasar aí na nossa bibliografia. Então, ali no A Caminho da Luz, nos diz lá no capítulo 1, chamado A Gênese Planetária, que no início da formação do nosso planeta, a sabedoria divina deslocou do Sol um pedaço, uma massa de matéria sem forma, e entregou nas mãos de um espírito que seria o responsável pela organização física do nosso planeta. Emmanuel chama ali na obra esse espírito de o divino escultor. Nós o conhecemos por Jesus Cristo. Jesus passou, então, nesse momento, a ser o governador do nosso planeta. E aí, para vocês terem uma ideia de quem nós estamos falando, da grandiosidade desse espírito, há 4,5 bilhões de anos, 4,5, 4,6, quando a Terra foi formada, Jesus já era um espírito puro, já era um espírito crístico, já era um espírito que tinha alcançado as mais altas hierarquias na escala dos espíritos. Então, ele e a sua equipe de engenheiros começaram a organizar as bases da vida que viria mais adiante. Para quem? Para nós aqui. E o tempo foi passando, pessoal. E aí a vida surge com estalar de dedos, de que forma a vida surge? De uma hora para outra? Com certeza não. E aí vocês vejam o exemplo de persistência desse espírito que é o nosso governador. Dos 4,5 bilhões de anos, 3,5, ou seja, 1/4 desse tempo todo foi usado para surgir a primeira célula. E 1 bilhão de anos para que nós pudéssemos chegar aonde nós estamos hoje. Todos os seres, todos os reinos da natureza foram estudados e previstos pela equipe de engenheiros divinos de Jesus. Todos. Nada foi criado ao acaso. Não existe nada que não tenha sido previsto. Não existe a coincidência para a espiritualidade maior. Tanto que Joana de Ângeles nos diz o quê sobre a coincidência? Ela nos diz assim, que o acaso, a coincidência, é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. E aí, os milênios foram passando. A evolução dos seres que aqui habitavam foi acontecendo. Os mundos progridem e os seres, os seus inquilinos também progridem. E o mundo primitivo, onde a gente estava, precisava subir nessa escala dos mundos. Precisava sair de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Porque na escala dos mundos, provavelmente vocês já tenham visto no estudo de vocês, que nós estamos muito mais próximos do início do que do fim. Nem no meio nós chegamos ainda. Então, nós estamos no meio de uma transição planetária. É a segunda transição. A primeira foi de mundo primitivo para provas, e agora nós estamos saindo de provas para mundo de regeneração. Por isso, desse aparente caos. Está acontecendo nesse momento agora uma saturação de espíritos. Encarnam todos juntos. Então, está dispostas na mesa uma convulsão de ideias para testar para qual ideia eu sigo, para que lado eu pendo. Então, transição planetária, se vocês pensarem bem, é a oportunidade de nós nos conhecermos. Encarna bons e maus, os bons para servirem de exemplo, os maus para terem as suas últimas oportunidades, e aqueles que estão, muitas vezes, no meio dos dois, em cima do muro, vão ser chacoalhados nesse momento. Eles precisam se posicionar também. Então, para sair do mundo primitivo para mundo de provas e expiações, o que era necessário naquele momento? Nós não precisávamos de moralidade, nós precisávamos de instintos bem desenvolvidos e início de inteligência. Instintos bem desenvolvidos e início de inteligência.
E para sairmos hoje de provas e expiações para a regeneração, o que nós precisamos? Inteligência bem desenvolvida e início de moralidade. E aí, muitas vezes, essa questão, pelo menos, eu fico me perguntando, vamos continuar no planeta para a regeneração? Vamos ser colocados em algum lugar? Vamos ser guardados para ver o que acontece, para ser colocado mais tarde e ver se a gente contempla aquela sociedade? E aí, lá na Gênese, no capítulo 18, no item 27, chamado A Geração Nova, nos diz assim, eu vou só pegar aqui para ser ipsis literis aqui do que está dizendo. Diz assim, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Ou seja, essa nova sociedade, essa sociedade regenerada, vai ser composta por aqueles que não praticam o mal pelo mal e que o bem já toca de alguma forma, ou seja, todos aqueles que já têm uma propensão a uma mudança, aquelas pessoas que já começaram a se conhecer, a focar nessa questão do autoconhecimento, aquelas que já não acusam mais e que dizem assim, poxa, eu também faço isso, né? Então não vou acusar. Então, essa sociedade basicamente vai ser formada por essas pessoas. E ali na questão 176 do Livro dos Espíritos nos diz assim, depois de haverem encarnados noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Pensem só. Nós estamos falando de mundo primitivo. E lembrem que o planeta precisava evoluir, passar para provas e expiações. E aí vem a resposta. Sim. Do mesmo modo que vós em outros, todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, se faz em outros. O que tem que ficar dessa questão de Kardec aqui? Todos os mundos são solidários entre si. Então, sabendo que nós precisamos passar de mundo primitivo para provas, foi então que o Cristo de uma estrela chamada Capela conversou com o Cristo aqui do nosso planeta, o nosso governador espiritual. E ele contou lá, eles se conversando os dois, metaforicamente falando, que eles precisavam também passar de regeneração para mundos felizes. E ali havia alguns espíritos que estavam botando fogo no parquinho, estavam impedindo que acontecesse essa evolução. E aí ele sugeriu, olha, nós temos uns espíritos aqui que de repente seriam muito úteis para vocês. Eles são espíritos extremamente inteligentes, só pecam um pouquinho na moralidade. Vocês estão precisando de espíritos dessa forma, né? Que sejam inteligentes e essas experiências pelas quais eles vão passar no planeta de vocês vai servir para a evolução deles também. Vai ajudar no progresso moral desses espíritos. Provavelmente se combinaram, deu tudo certo. Mas esse pessoal que ia vir encarnar aqui ficou meio receoso de falhar. Então, conversaram com Jesus, ele disse, olha, a gente até vai, mas o que vai impedir que a gente falhe de novo? Nós já falhamos no nosso. O que vai impedir que a gente falhe aí com vocês também? Foi então que Jesus fez duas promessas. A primeira, que ele iria enviar mensageiros em todas as épocas da humanidade para reforçar a sua mensagem. E aí vocês vão ver que nós tivemos muitos. Krishna, que trouxe o Mahabharata, e um dos capítulos dele é o Bhagavad Gita,
que ali vai ter, Bhagavad Gita significa o sublime canto da imortalidade. Ali vai ter um compêndio sobre regras e princípios de como viver em sociedade. Então, nós tivemos Buda, que falou sobre a nossa iluminação interior, teve Sócrates, que falou sobre o conhecimento de si mesmo, tivemos Confúcio, Porri, Lao Tse, Zoroastro, os sábios hindus, 4.000 anos antes de Jesus, já falando sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, que muitos de nós, eu me incluo nisso antes de conhecer a doutrina espírita, e quando eu conheci a doutrina, achava que é só a doutrina espírita que falava sobre isso, e isso já está lá 4.000 anos atrás, né? Mais ou menos 100 anos antes de Jesus encarnar aqui na Terra, tivemos um espírito chamado Hillel. Hillel está lá no Paulo Estevão. Hillel foi considerado como o rabino do amor. Foi avô de Gamaliel, que Gamaliel, quem leu Paulo Estevão, sabe que foi mestre de Saulo de Tarso. Hillel, então, veio nos trazer o amor como regra de conduta 100 anos antes de Jesus encarnar, já preparando esse terreno. Quem leu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ver que Jesus convida Hillel para reencarnar como Henrique de Sagres, né, lá em 1400 e alguma coisa, para formar a esquadra portuguesa que, num futuro próximo, iria aportar aqui no Brasil e eles iriam descobrir as terras do Brasil. Então, todos esses missionários que eu comentei, eles vieram com a função de preparar os conceitos que Jesus iria trazer num futuro. Mas eu disse que teve duas promessas. Qual foi a segunda promessa? Que se mesmo assim, com todos esses mensageiros, nós não entendêssemos as mensagens que eles trouxessem, o governador da terra, nosso governador espiritual, viria em pessoa. Essa foi a segunda. Então, o pessoal de Capela veio, há mais ou menos 30.000 anos atrás, tiveram as primeiras encarnações da alma humana. Aí vocês viram que teve um boom na agricultura, no fogo, etc, etc. Tem um livro chamado Sapiens. Ele tem um determinado trecho do livro lá, não é um livro espiritual, é um livro de história científico, e lá mostra muito bem essa definição, assim. E aí esse pessoal da Capela veio, formou os 4 grandes povos da Terra, os hindus, os egípcios, os arianos e os hebreus, os africanos e os chineses já estavam por aqui, formando então os 6 grandes grupos da Terra. Só que no meio dessa caminhada toda nós nos perdemos. E Jesus teve que encarnar aqui para nos auxiliar. E lá no capítulo 7 do Caminho da Luz, chamado O Povo de Israel, diz que o mestre escolhe nascer no lugar mais pobre da região mais pobre da Palestina. Mas, como eu disse para vocês que não existe o acaso, uma região que já havia sido preparada pela espiritualidade no conceito de um Deus único. Porque na época todos os povos eram politeístas, adoravam vários deuses, menos o povo hebreu, aonde Jesus nasceu. Só que aqui eu ressalto um ponto bem interessante. De 800 a 1.000 anos antes da vinda de Jesus, os profetas e os salmistas já anunciavam tanto o nascimento quanto o martírio pela cruz. 800 a 1.000 anos antes. Pensem, não existia Roma ainda nessa época, muito menos a crucificação. O que diz Isaías no capítulo 53? Ele nos diz assim, que o Salvador viria como um arbusto verde, que nasceria na ingratidão de um solo árido, como se fosse esquecido pela bondade de Deus. Seria caluniado, maltratado, injuriado, perseguido e esquecido, como se fosse um cordeiro divino caminhando silenciosamente para o matadouro.
sem soltar um único lamento, mas que os interesses de Deus prosperariam nas suas mãos. 800 anos antes da vinda de Jesus. E aí nós tivemos, nesse meio tempo, inúmeros profetas que anunciaram a sua vinda. Uns diziam que viria um rei, que todos se curvariam sobre ele, diante dele. Outros que viria um rejeitado, um miserável, um excluído, um sem valor, um humilde. Outros ainda que viria, que o Salvador traria mensagens maravilhosas, mensagens de amor, de consolo, de fraternidade. Nasce então Jesus, unindo todas as profecias. Nasceu um rei, no sentido espiritual, humilde no sentido material e glorioso pela sua mensagem de amor. Então, ele veio. Pão da vida, luz do mundo. Tinha olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda a noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Jesus então veio entre animais humildes da manjedoura, foi filho de carpinteiro, misturou-se entre os pobres e desvalidos da época, viveu dentro do lar a maior parte da sua vida para mostrar a importância da vida familiar. E nesse momento que ele vem, está lá no capítulo 12, chamado A Vinda de Jesus, é declarada a maioridade espiritual do planeta, pela sua exemplificação da fraternidade e do amor. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, intitulado O Cântico de Simeão, diz assim: ele veio para o desespero de alguns, mas para a salvação de todos. E aí eu pergunto para vocês, por que Jesus foi crucificado? A gente muitas vezes não vai atrás dessa resposta. Qual foi o delito dele? Qual foi seu crime? A verdade é uma única, que a sua mensagem de amor não tocou o coração de alguns do seu povo. O mesmo povo que tinha Jesus nos lábios no domingo de Ramos, quando ele entra em Jerusalém, não o tinham no coração. Então ele foi crucificado pelos judeus por não ter conseguido ser um rei imponente como eles queriam, como eles imaginavam que Jesus fosse. E por ter se auto-intitulado Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Porque Cristo vem do grego Christos, significa o escolhido. Messias vem do hebraico Machia, também significa o escolhido. Então ele foi crucificado por esses dois motivos, por ter se intitulado Filho de Deus. E ele mexeu com outras coisas também, porque pensem, na época chamavam Deus de Adonai, El Shaddai, Hashem, e ele vem e troca e diz simplesmente meu pai, Abba. Mas não incomodou só alguns judeus, incomodou também os romanos. Quando Jesus, isso está lá no capítulo 14 e 15. Quando Jesus chega e diz que Deus é Pai, ele transforma todo mundo em irmão. E o imperador da época não poderia se considerar irmão de um escravo, de uma prostituta, de um leproso. Quando ele diz que Deus é único, ele diz que os deuses gregos não existem.
Os deuses do Olimpo não têm mais razão de ser. E o imperador também se considerava Deus. Por isso ele incomodou os romanos também. Então, Jesus foi crucificado. Agora vejam, 1000 anos antes da crucificação de Jesus, 1000 anos. Não existia Roma, não existia crucificação por cruz. Salmo de Davi, capítulo 22, o que diz? Eu peguei alguns trechos. Diz assim: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Todos que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor? Ele que te salve agora. Minhas mãos e meus pés foram transpassados. Repartem entre si minhas vestes. Proclamarei teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Eu assistia muitos anos atrás, aqueles filmes católicos mesmo, né? Aparecia Jesus lá em cima e dizendo, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Muito disso que está no Salmo de Davi, no capítulo 22, aparecia naqueles filmes lá. E aí veio uma questão. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus estava com medo? Se sentiu abandonado por Deus? É claro que não. Ele recita o Salmo 22 na cruz. Ele não se queixa. Ele recita o Salmo 22 para provar para os sacerdotes judeus que estavam ao pé da cruz que ele realmente era o escolhido pelas Escrituras, que ele era o Messias, que ele era o Cristo de Deus. E aí, em cima da cruz, uma plaquinha. INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A plaquinha era o seu crime, o seu delito. Era de praxe, na época, dos romanos, colocarem sempre uma plaquinha em cima do crucificado para dizer qual era o seu delito, qual era o seu crime. Só que ao seu lado veio uma voz naquele momento, que diz assim: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino. Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com o teu reino. Dimas, também conhecido como o bom ladrão. E dizem que Jesus teria dito assim para Dimas: em verdade eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Pensem, em verdade eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Não tinha levado em conta a lei de causa e efeito, nem o que Dimas tinha feito, nem que Dimas tinha responsabilidade sobre a sua atuação, nada disso. Isso condiz com a estatura moral de Jesus? E aí, numa leitura mais aprofundada, muito provavelmente, aí vocês vejam o poder da vírgula. Essa vírgula deve ter corrido nessa frase, porque os evangelhos foram reescritos, e os últimos que nós temos, que são os mais verdadeiros, que foram pegos lá das primeiras escrituras, nos dizem que a frase correta seria: em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando? Não importa. Importa quando nós tivermos feito a nossa, quando nós tivermos reparado os nossos equívocos. Porque vocês pensem, Jesus teve 3 anos de vida pública, 1 ano e meio provavelmente só caminhando. Não tinha Uber na época. Então ele em 1 ano e meio precisava ser verdadeiro, precisava trazer tudo que a mensagem dele tinha de mais concreto. Mas aí o tempo passou. Houve perseguição aos cristãos,
Até o ano 300 e alguma coisa, os cristãos foram massacrados por Roma. Só que ali em 313 houve o tal do Édito de Milão, né? Não houve mais perseguição aos cristãos, foi permitida a liberdade de culto. Primeiro, Roma persegue, persegue, persegue. Depois, Roma assume o cristianismo como religião oficial. Aí vocês pesquisem depois que vocês vão ver os motivos que Constantino venceu uma guerra e achou que foi por causa de Jesus, e aí tem toda uma história sobre isso. Jesus, no concílio de Nicéia, se eu não estou enganado, é elevado à categoria de Deus. Então, Jesus não é mais filho de Deus, agora Jesus é Deus. E para comemorar essa nova divindade, precisavam de uma data, né? Adivinha que data eles escolhem para comemorar essa nova divindade? 25 de dezembro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Dizem a história que ele nasceu lá por março, abril, maio, que condiz mais com a temperatura até da época. Para os romanos, que eram pagãos, dia 25 de dezembro é uma festa em função do deus Saturno, que era o deus da agricultura. Então já se cultuava uma divindade. E como Jesus agora era Deus, não tinha mais por que cultuar os deuses do Olimpo. Então, Jesus ficou nessa data. Mas depois teve um outro concílio, Jesus volta a ser filho de Deus novamente, e assim foi acontecendo. Mas o que eu quero ressaltar sobre o nascimento de Jesus? Que não importa se ele nasceu no dia 25 de dezembro ou se foi no dia 4 de abril, não importa. Não importa se Jesus veio de forma natural ou se foi concebido pelo Espírito Santo. O que importa é que ele nasce em diferentes épocas para cada um de nós. Para mim, Jesus nasceu em 2013, quando eu conheci o Espiritismo. Para o cego Bartimeu, foi lá em Jericó, quando ele passou a enxergar. Para Zaqueu, foi quando Jesus enxergou ele em cima da árvore e convidou ele para cear. Para Saulo, foi na estrada de Damasco. Para Nicodemos, foi naquela noite que eles tiveram uma conversa meia velada, porque Nicodemos não podia aparecer conversando com Jesus. Mas a mensagem de Jesus é tão poderosa que mexeu tanto com Nicodemos que adivinhem quem é que desceu Jesus da cruz. José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos não poderia ver Jesus, ser visto junto a Jesus em plena luz do dia, foi visto. Não poderia pegar em morto, pegou em morto. Não poderia sujar as mãos com sangue, sujou as mãos com sangue. Então vejam o quanto mexeu com Jesus, com Nicodemos, essa conversa com Jesus. Nasceu quando para Pilatos? Todas as vezes que Pilatos tentou salvar Jesus, foram as vezes que ele nasceu para Pilatos, porque não pensem em Pilatos só aquele que lavou as mãos uma única vez. Peguem a história e vocês vão ver que ele tentou por várias vezes. Leiam o livro Da Manjedoura a Emaús. É um livro sensacional. Lá mostra tantas vezes que Pilatos tentou salvar Jesus. Só que, obviamente, no final de tudo, o ser humano perde. A gente dá mais atenção para o poder, nós somos fracos ainda. E então Pilatos realmente lava as mãos, porque os sacerdotes judeus iriam denunciá-lo ao imperador da época, e ele não queria perder o posto que ele tinha. Mas aí nós entramos num período dificílimo para a humanidade. Num período de mais ou menos 1000 anos,
que foi do século V ao século XV, chamado também Idade das Trevas ou Idade Média. Esse período se caracterizou por muitas peculiaridades. Ausência da arte, imagine 1000 anos sem arte, sem filosofia, sem ciência, sem literatura, e se caracterizou também pelo controle da vida dos homens pela igreja. Ou você crê, ou você vai arder no fogo do inferno. 1000 anos. Matamos, guerreamos em nome de Jesus. Aí tivemos o exemplo das cruzadas, da Inquisição. Só que esse período não aconteceu porque Deus nos abandonou. Aconteceu porque aqueles espíritos que já tinham uma certa evolução foram sendo tocados pela mensagem de Jesus, foram deixando o planeta e foram voltando para os seus planetas de origem. Então, aqui permaneceu apenas os espíritos mais endurecidos. Então, a Terra começa a entrar em decadência. Cientistas foram mortos, bibliotecas foram queimadas, páginas de livros foram envenenadas. No momento que nós procurávamos a informação, tínhamos o hábito de passar o dedo na língua e passar no livro. Quando nós fazíamos isso, éramos envenenados. Quem olhasse de fora todo esse período podia pensar assim, não tem mais jeito. Eu pensaria assim. Que nem diz o Jorge Elahá, um palestrante, vocês devem conhecer, ele diz assim, eu mandaria explodir tudo e começar tudo de novo. Não tem mais jeito. Só que Jesus e a sua equipe não agem dessa forma. Não agem como nós. O que eles fazem? A espiritualidade convida mais ou menos 100 homens de gênio, aquelas mentes brilhantes que já haviam trabalhado na Terra em outras épocas, que já tinham auxiliado Jesus, para reencarnar nesse período e ajudar nesse período tão difícil que nós estávamos passando. Esse período também é conhecido como Renascimento, logo depois da Idade Média. Então, numa faixa de mais ou menos 80 a 100 anos, eu fui procurar e realmente é, e aqui eu trago alguns exemplos de nomes, reencarnam Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Rafael Sanzio, William Shakespeare, Erasmo de Roterdã. Aqui, em Portugal, reencarnam Henrique de Sagres, que nós comentamos agora. Mais ou menos 100 personalidades reencarnam. Aí um pouquinho mais adiante, porque a espiritualidade trabalha em blocos. Então vem um bloco agora, daqui a pouquinho preparou aqui, vem mais um bloco. Mais tarde vem Chopin, Mozart, Beethoven. Então a reencarnação em massa desses espíritos vai fazer com que literalmente renasçam as artes, a filosofia, as ciências, a literatura, a música. É uma coisa impressionante. Se nós fôssemos perguntar para os materialistas como é que eles explicariam isso, não há como explicar. Em 100 anos acontecer tudo isso que aconteceu. Só que é uma pena que nós, como humanidade, geralmente nós pendemos ou para um lado ou para um outro. Nós agimos sempre como um pêndulo. Ora, pode tudo, a gente vê hoje nos dias atuais. Ora, não pode nada. Um grupo de pensadores da época, muito em função desse longo período de subjugação da igreja sobre a vida dos homens, sugere que Deus seja colocado de lado. Então eles pensam assim, agora chega de Deus. O que importa agora é a ciência. Se a ciência e a razão não podem provar, nada mais pode.
E aí nós temos o período dos grandes pensadores iluministas. Então, esse período, ele é basicamente caracterizado pela descrença, pela ausência de espiritualidade. E aí nós podemos pensar, de novo não tem mais jeito. Primeiro lá com a Idade Média. Agora não existe mais espiritualidade. Só que o governador espiritual e a sua equipe trabalham com as ferramentas que eles podem, que eles têm ao seu alcance. Se não dá de um jeito, vai dar de outro. Então, eles aproveitam esse período científico de descrença no divino, mas um período de razão, um período de conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade que a Revolução Francesa nos trouxe, para trazer das esferas superiores uma nova doutrina religiosa. Que no dizer de Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, ela diz assim: uma religião racional, destituída de fórmulas, que ocultam o seu conteúdo. Uma doutrina otimista que não proíbe nada, mas que convida o indivíduo a assumir as suas dificuldades e responsabilidades, trabalhando-as com naturalidade, sem a preocupação de parecer o que ainda não consegue. E aí, no dia 18 de 4 de 1857, nos chega, através do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, codificado pelo nosso querido Allan Kardec. Então, agora, com o Espiritismo, não tem mais céu, não tem mais inferno, porque nós passamos a entender que são estados íntimos da alma. Nós fazemos o nosso céu e o nosso inferno diariamente. Nós podemos transitar nessas polaridades várias vezes no mesmo dia. Passamos a ter uma outra visão sobre Deus, Deus como um pai soberanamente justo e bom, não mais como aquele julgador, aquele juiz arbitrário, aquele inquisidor. Passamos a entender que a morte é apenas uma passagem, uma troca de lado, que é a única forma que a espiritualidade acha para que a gente possa voltar para o nosso verdadeiro lar. Passamos a entender que existe vida em outros mundos, não somente aqui, porque senão o universo seria uma perda de tempo enorme. Hoje já se fala em trilhões de galáxias, trilhões, a gente não tem nem ideia do que seja isso. Cada galáxia aí com de 200 a 300 bilhões de estrelas, só para eles não dizerem que é infinito, porque a ciência hoje quer sempre pontuar algo, dizer alguma coisa, mas é infinito. A gente já vê isso até em filme, aquele filme do Doutor Estranho, falando do metaverso. Metaverso são os nossos diversos mundos espirituais, se sobrepondo um ao outro. Então, a doutrina espírita vem nos trazer também que nós podemos nos comunicar com aqueles entes que já se foram. Inclusive, podemos rever os nossos entes queridos. Que nós reencarnamos para basicamente 4 coisas. Primeira, testar aprendizado. A gente estuda e vem prestar a prova, estuda e vem prestar a prova, e a gente vai fazendo. Segundo, testar grau de adiantamento moral. Terceiro, reparar o mal praticado. Quarto, semear o futuro. O meu amanhã vai depender do que eu fizer hoje do meu presente. E aí ela nos dá também a visão porque sofremos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, por que estamos aqui com essa família. Nos diz que nós nascemos sem nada e voltamos sem nada.
que a única coisa que nós vamos levar em nossa bagagem serão as nossas conquistas morais. Os títulos da terra não têm mais razão de ser. E aí, um expositor que o Sr. Edgar gosta muito, Simão Pedro, ele nos diz assim: de retorno ao mundo espiritual, não vos será perguntado o que haveis sido, ou que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que haveis enxugado. E já me encaminhando para o final, eu queria dizer que a mensagem de Jesus permanece entre nós como uma explosão de amor, de simplicidade, de fraternidade. É uma mensagem fácil de entender, porém difícil de executar, porque senão nós estaríamos em condições bem melhores do que nós estamos hoje. Porque vejam só, é muito fácil a gente vir aqui, botar umas palavras bonitas e encantar quem está escutando, mas conviver com quem pensa diferente de nós, essa é a dificuldade. E é isso que a mensagem de Jesus veio nos trazer. As leis antigas de Moisés tinham 613 mandamentos. 248 positivos, 365 negativos. Então, 248, façam isso, façam aquele outro, façam aquilo. 365 negativos, não faça isso, não faça aquele outro, não faça. Precisava ser assim. O povo da época era difícil de conviver. Mas a mensagem de Jesus precisava ser fácil, simples, porque era para toda a humanidade e não destinado a um povo rude da época. Amai-vos uns aos outros. Aquele amor de Jesus se colocar como exemplo para toda a humanidade, que diz lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que ele é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a nós como exemplo. Jesus não morreu para nos salvar, nem lavou os nossos pecados com sangue, como tantas doutrinas religiosas nos disseram, porque isso seria colocar uma pedra sobre a lei de causa e efeito. Na verdade, ele veio nos trazer muitas coisas, mas vamos reduzir em 3 coisas principais. Primeira, veio nos trazer Deus como um Pai amoroso, justo e bom. Veio nos dizer que a vida continua, então veio nos trazer a imortalidade da alma e veio nos ensinar a amar. E eu termino com uma poesia que eu não sei o autor, mas que eu vi numa palestra do Geraldo Campetti, da FEB. E diz assim: Jesus, ah, Jesus, quando a alma me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento. Mas eu tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno na hora da dor. E quando as forças do mundo eu sentir-me deixar, relembra, meu mestre, que estás a me olhar. E quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti. Agradeço a paciência de vocês por me escutar, que eu possa ter contribuído de alguma forma nessa noite. Muito obrigado. Então, vamos fechar nossos olhos para nós fazermos a nossa prece, pedindo a Deus que no restante dessa semana Ele nos abençoe, nos proteja, nos envolva em seu amor, que nós possamos, na noite de hoje, tirar as melhores lições do nosso encontro, mas mais do que isso, que nós possamos, de alguma forma, fazer com que essas lições sejam importantes na nossa vida, que de alguma forma a gente consiga, nem que seja um pouquinho, colocar elas em prática no nosso dia a dia,
E peço a Deus, ao nosso Pai, que Ele receba a nossa gratidão, e peço também que Ele fique conosco, nos abençoando e nos envolvendo no seu amor. Que assim seja.